vamos lá para o nosso último react gravado em 2023. Esse é o último, hein? Último react que eu vou gravar esse ano. Nem sei quando o vídeo vai sair, mas vai sair algum dia aí no YouTube. Vamos ver aí o videozão do Eurofoot, do canal Eurofoot. 6 brasileiros são ídolos em clubes menores da Europa. Esse aí deve ser interessante, não faço nem ideia. Você já deve conhecer vários brasileiros que são ídolos em grandes clubes europeus. A gente não precisa nem ficar falando aqui do Ronaldinho, Fernandinho do é Kaká, ídolo entre do outros. Manchester? Porém, não só de elite vivem os brazucas. Portanto, no vídeo de hoje, a gente vai contar um pouquinho da história de brasileiros que se tornaram lendas em clubes um pouquinho menores da Europa. Cacete, toda vez que a gente troca do vídeo, o som tá alto, pô. Abrimos a lista com a seguinte pergunta: você sabe quem é Edinaldo Batista Libânio? Nunca nem vi. Se soltar esse cara na cidade de Wolfsburg, É o na grafite. Alemanha, ele chama mais atenção do que a gigantesca grafite, né? fábrica de carros que tem por lá. Porque estamos falando, obviamente, do grafite, né? Tudo começou na temporada 2007-2008, quando o Grafa foi comprado pelo Wolfsburg, vindo do Le Mans, da França, já com títulos importantes na bagagem, né? Como Libertadores e Mundial que ele tinha pelo São Paulo. O centroavante chegou ali na Alemanha como homem-gol e foi exatamente isso que aconteceu. Afinal, em 4 temporadas, meteu 75 bolas na rede em 130 jogos. A cereja no topo do bolo foi na temporada 2008-2009, quando o grafite fez história ao levar o Wolfsburg para o seu primeiro e único título de Bundesliga até hoje, né? Sendo inclusive o artilheiro da competição com 28 gols em 25 partidas. Isso é ídolo mesmo lá, então, hein? Ali ao lado do Dzeko no ataque, outro que acabou virando lenda do Wolfsburg. E não foram só números, né? Também tiveram momentos mágicos, como por exemplo, o gol antológico que ele marcou contra o Bayern de Munique numa vitória dos Lobos por 5-1 naquela campanha. Ô, louco! Esse gol foi eleito o mais bonito da história do Wolfsburg. E segundo ele, renderia até o prêmio Puskás caso ele tivesse ido na premiação, mas ele não compareceu e disse que por isso não ganhou. Palavras dele, tá? Na época, o sucesso nos Lobos deu ao grafite uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo de 2010, uma convocação que foi muito polêmica, já que o Dunga foi muito contestado por não levar o Adriano Imperador para a Copa, mas que o Grafa tinha merecido, ele tinha. Para dar uma dimensão da idolatria que o grafite tem por lá, no último jogo da temporada 2022-23, ele foi ao estádio e simplesmente foi aplaudido por todos os milhares de fãs presentes. Que da hora, Não é à mano. toa, ele é considerado um dos maiores ídolos do clube e o 5º maior artilheiro de todos os tempos. O grafite é brabo. Quem chegou a jogar com o grafite no Wolfsburg foi o Diego Ribas, mas a gente não tá aqui pra falar da passagem dele pelos Lobos e sim pelo Werder Bremen, que foi onde o Diego explodiu no futebol europeu. Contratado pelo Porto na temporada 2004-2005, o Diego foi pra Europa com moral depois de ser protagonista e campeão brasileiro com o Santos. Só que nos Dragões as coisas não aconteceram como ele gostaria, ele acabou sendo chutado do clube pelo técnico da época. Aí ele falou, ó, perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema, e mudando o sistema vai deixar de existir tua posição, então você não vai jogar mais, pode ir embora, procurar outro clube e ir embora. Que isso? Aí querendo ainda se provar no futebol Que europeu, isso? né, o camisa 10 resolveu o quê? Ir pro Werder Bremen, que não era um time que ele sonhava jogar, mas era o que tinha na época à disposição. E lá ele começou voando, com pouco mais de um mês no clube, já tava indo tão bem que chegou a virar capa da tradicional revista Kicker, que dizia: Diego, o senhor da bola. Moral, lembrando que ele era muito jovenzinho, tá? Ele tinha 21 anos, mas o ano de calouro dele na Bundesliga foi tão acima da média que mesmo sendo um cara que muitas vezes servia mais outros companheiros, como o lendário Klose que jogava com o Diego, ele foi eleito ao final da temporada o melhor jogador do campeonato, com 13 gols e 14 assistências na Bundesliga, recebendo elogio até mesmo do Kaiser Beckenbauer, amigo. E ele não se destacou só pelo desempenho individual, ele conseguiu levar um clube que é histórico na Alemanha, mas que na atualidade não tem aquela força pra ficar competindo por títulos, né, aos patamares mais altos nas competições que disputou. Isso porque eles foram pra uma final de Copa da UEFA, por exemplo, e o Werder Bremen perdeu, mas com o agravante de que o Diego tava suspenso e não jogou a final. Eles chegaram a ser vice-campeões da Bundesliga e mais, venceram a Copa da Alemanha na temporada 2008-2009, com o Diego dando assistência pro gol do título. Você vê que esse vídeo já parece que meio que refuta o que eu tava falando antes, né? De que um cara sozinho não resolve. Mas também não quer dizer que não faz diferença.
Além disso, também ganharam uma vez a extinta Copa da Liga Alemã. Foram 132 jogos e 54 gols marcados, sendo que um deles foi esse aí, considerado pelos torcedores como o gol mais bonito da história do Werder. E mais um detalhe, no ano de 2009, o Diego Ribas, jogando pelo Werder Bremen, ficou no top 30 da Bola de Ouro. Mais que ídolo, ele é considerado como uma lenda por lá e não faltam motivos, né? O próximo nome da lista é o centroavante Cacau, que é brasileiro, se não naturalizou faço alemão, ideia de quem é esse tem cara. uma história de carreira bem curiosa, né? Ele foi dispensado da base do Palmeiras e não foi estrear profissionalmente até conseguir uma vaguinha num time da 5ª divisão alemã. O Cacau então passou a se destacar nas divisões inferiores da Alemanha e foi contratado pelo Nuremberg. De lá rumou ao Stuttgart. E o resto seria história. Ficou mais de 10 anos jogando no clube, mas o auge dele com certeza foi na temporada 2006-2007, quando conquistou a Bundesliga pelo clube com 18 gols na campanha, ao lado de diversos talentos que depois jogaram em grandes clubes como o Khedira e o Super Mário Gomes, né? Sendo o último título de primeiro escalão da equipe desde então. O Cacau ganhou tanta moral dentro do clube que passou a ser visto como uma espécie de amuleto para os torcedores, né? Ele era um cara muito guerreiro, muito comprometido e que tinha boa finalização e boa velocidade, sendo também uma referência no vestiário para os outros jogadores. Mesmo brilhando na Alemanha, o Cacau acabou nunca sendo uma opção para a seleção brasileira, até porque naquela época tinha uma concorrência forte ali pela centroavância, tá? A gente tinha Luiz Fabiano, Fred, eu gostei do Luiz Fabiano, né? E o Grafite, que a gente acabou de comentar. Então o Cacau viu as suas opções no Brasil limitadas e como ele estava na Alemanha há muito tempo, acabou obtendo a cidadania alemã e tendo a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 2010 pela Alemanha, onde ele inclusive meteu um golzinho contra a Austrália. Depois de mais de uma década de Stuttgart, ele foi jogar no Japão, só que aí ele decidiu encerrar sua carreira no clube alemão, só que indo jogar no Stuttgart 2, a equipe B dos caras, para ajudar os jovens do time a se manterem na 3ª divisão. E no final das contas, foi um lendário e um dos maiores nomes da história do clube, com 109 gols marcados. O cara certamente por lá é uma lenda. Da Alemanha, a gente cara fez a carreira dele no clube. Da idolatria do Diego Alves no Valência. O goleirão brasileiro passou 6 anos na cidade e acabou colecionando recordes e salvando o time do rebaixamento algumas vezes. Diego chegou no Valência em 2011 vindo do Almeria e por lá Diego Alves, goleirão, defesas, né? Pela liderança dentro de campo e o seu fator principal, a soberania em pênaltis defendidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do Diego Alves em La Liga, né? Olha só o Davidson. Pera, pô. Bateu pro gol! Gol! Pera. Pois é. Nem sei se o áudio vai sair na gravação, não. Nem sei, velho. Mas eu pausei aqui por ver as dúvidas. Grande Diego Alves. Vou voltar um pouquinho. Falar um pouco da idolatria do Diego, sendo recorde. Voltei demais. Do Almeria e por lá passou a se destacar com grandes defesas, né? Pela liderança dentro de campo e o seu fator principal, a soberania em pênaltis defendidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do Diego Alves em La Liga, né? Ele é só o goleiro com o maior número de pênaltis defendidos na história do campeonato. Nossa, mas ele saiu muito antes daquele pênalti ali, velho. Um dos pênaltis que mostrou ali. Ele pegou 6 cobranças em 2016-17. No Valência foram 52 penais contra, com 25 defesas, quase metade. E olha que teve que defender pênaltis de Messi e CR7. E por falar no nosso querido Tuga, em 4 penais batidos pelo Robozão, o Diego pegou 3, amigo. O fato é que o Diego Alves é considerado um dos grandes goleiros da história de La Liga. E apesar de em 2017 ele já não tá mais numa fase tão boa e os torcedores começaram a pegar no pé dele, vaiar ele, aí ele acabou saindo, né? Ainda assim é um goleiro lendário por lá. E se quando o Diego Alves chegou na Espanha, ele era mais desconhecido e tal, não dá pra dizer o mesmo do próximo nome da lista, que é o Bebeto. Ele se transferiu pro Deportivo La Coruña na temporada 92-93, vindo de um campeonato brasileiro, onde ele tinha sido artilheiro, e também chegando na Europa com 3 taças do Brasileirão no currículo. A sua chegada teve todo um contexto, tá? Em 1991, o La Coruña volta pra elite espanhola depois de 18 anos, e logo na temporada seguinte quase cai pra Série B mais uma vez. Só que era a chegada do Bebeto que a equipe tem uma virada de chave. Mano, é estranho como os caras jogaram com umas camisas mó larga, né, mano? Antigamente. Olha o tamanho da manga dessa
meio que no estilo Leicester, assim, e de um time que brigava pra não cair, acaba virando um time que tá brigando no topo da tabela. O La Coruña terminou o campeonato 92-93 em terceiro lugar e foi pela primeira vez pra Copa da UEFA. Pra puxar a camisa era uma O Bebeto ficou com o delícia, prêmio né? de artilheiro de La Liga com 29 gols marcados, inclusive tentos importantes contra Real Madrid e Barcelona. A bebetomania tomava conta da cidade e ele não conseguia nem passear nas ruas de La Coruña sem ser parado pra dar um autógrafo ou pra dar uma entrevista, né? O cara tava com tanta moral naquela época que o Diego Armando Maradona, que tava jogando no Sevilha, disse que o Bebeto era o melhor estrangeiro do campeonato espanhol. Por supuesto, sí, está en primero en la tabla, está como goleador. Eu não considero o melhor. Só que na temporada 93-94 o Bebeto continuaria bem, mas algo aconteceu que chocou não só ele, como os torcedores do La Coruña em geral. A última rodada do campeonato espanhol deixava o La Coruña com chances de ser campeão. Bastava vencer o Valência e os caras levantariam a taça. O jogo estava empatado até os 45 minutos do segundo tempo, quando é apitado Meu um Deus. pênalti pro La Coruña. Diz a lenda que o Bebeto tinha perdido pênaltis naquela temporada e por isso não era mais o batedor oficial, nem tava na lista de batedores. E aí quem foi pra bola foi o defensor Djukic. Ele perdeu ele a errou. cobrança, o Deportivo Meu empatou a partida e assim Deus. o Barcelona foi campeão nos critérios de desempate. A redenção dos galegos veio na temporada seguinte, em 94-95, quando o Bebeto e o La Coruña foram campeões da Copa do Rei e também levaram a Supercopa da Espanha, vencendo as duas partidas contra o Real Madrid. Quando ele enfim Eu não vi, sai do mostrou a clube e vai pontuação? assinar com o Flamengo, a sua partida de despedida tem as arquibancadas lotadas de torcedores ali emocionados, com faixas penduradas em homenagem ao atacante, incluindo uma que dizia o melhor jogador que passou pelo Deportivo. E pra finalizar, ele foi embora com chave de ouro, porque a última partida dele foi contra o Barcelona e o cara simplesmente meteu 2 gols. Com o sucesso de Bebeto e outros brasileiros na equipe, o La Coruña pegou gosto pela coisa e continuou contratando brazucas, né? Foi o caso, por exemplo, do Rivaldo, do Luizão, mas o cara que realmente viraria ídolo depois dessa primeira geração, digamos assim, do Bebeto, seria o Djalminha. Contratado do Palmeiras, o meia chegou na Galícia fazendo muito barulho na temporada 97-98, Outro. querendo testar o seu nível no futebol europeu. Ele topou ir pra tempestade brasileira do La Coruña e já chegou com uma multa de 100 milhões de dólares, porque o La Coruña estava traumatizado. Eles tinham perdido o Rivaldo pro Barcelona, justamente com o Barça pagando a multa rescisória. Portanto, quando contrataram o Djalma, falaram, não, vamos botar a multa lá em cima. Apostar no Djalminha deu muito certo pro Deportivo, né? Eles venceram mais uma Copa do Rei, inclusive contra o Real Madrid, no Bernabéu e no ano do centenário dos Caralho. merengues. Além disso, o Depor também levou pra casa 2 Supercopas da Espanha Humilhou. e finalmente foi campeão espanhol pela primeira vez na história na temporada 99-2000. E falando do Real Madrid, talvez tenha sido o adversário favorito do Djalma lá na Espanha. Isso porque num estrondoso 5-2 que o La Coruña meteu pra cima do Real, o Djalminha marcou um golaço e ainda deu uma lambreta por cima da defesa, colocando o duelo ali no bolso. Meu E por Deus, tudo eu já que a vi gente esse disse, lance. dá pra Foi ele que fez isso? por que ele é idolatrado lá Esse no La passe Coruña, de- colocando de o teu pra ca- cima do esse Real, passe o de Djalminha carretilha, marcou um velho. golaço e ainda deu Ó, uma ele dá um lambreta pa- olha por isso. cima da defesa, colocando Não é uma o duelo ali no carretilha, bolso. sei lá, E mano. por tudo isso que a gente disse, dá pra entender por que ele é idolatrado lá no La Coruña, mó estranho. Né? Teve um companheiro que deu aí uma Caralho. baita entrevista falando sobre ele e disse que às vezes no treinamento o único jeito de parar o Djalminha era na porrada mesmo, senão você era humilhado, enquanto os torcedores fanáticos elegeram ele como o jogador mais espetacular da história. Muito por esse estilo mágico que ele tinha de driblar, né? Essa coisa diferente que ele trazia pro jogo e que obviamente o torcedor sempre gosta de ver. Tem vários outros nomes que poderiam entrar na lista, tá? A gente quase colocou aqui o Zé Roberto no Leverkusen, por exemplo, ou o Denilson no Betis, que é um caso bem curioso, que ele meio que flopou, mas ainda assim é idolatrado. Que outros exemplos vocês lembram? Deixa nos comentários e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa um like antes de sair, que ajuda muito. Eu sei que o nosso trabalho. Denilson foi Nos muito vemos no próximo vídeo. prejudicado Um por grande problemas no abraço. joelho que ele teve, né? Falou. Tanto que ele parou cedo de jogar por causa disso. Da hora, mano. É bom ver. Às vezes a gente fica ligado só as coisas grandes que acontecem dos times maiores. Mas aí, cada lugar tem seu ídolo, né? Tem a sua história. É maneiro demais. Cada time. Top.